Se você está assistindo esse vídeo pelo canal do Léo no YouTube, eu vou pedir desculpas primeiramente para vocês, porque ele está na posição da vertical, porque esse vídeo foi gravado especialmente para o IGTV, lá do Salão Divino Fio. Segue a gente lá no Divino Fio Mega, que tem bastante dica de mega hair, foto de antes e depois, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, pode me procurar lá no Insta. Oi gente, então nesse vídeo eu vou apresentar um pouquinho para vocês da técnica de queratina. A queratina é aplicada no cabelo através de mechas, pequenininha, igual essa daqui. Na fixação dela é utilizado um material termomoldável chamado polímero de queratina e é a técnica que abrange a maior parte das pessoas. 99% das mulheres pode ser atendido com a técnica de queratina, desde alongamento até preenchimento. Ela pode ser conhecida como cápsula de queratina, queratina, microcápsula de queratina ou nanocápsula de queratina, mas todas elas são feitas com o mesmo material, o polímero de queratina. E se fosse pela regra da nomenclatura, a nanocápsula deveria ser menor que uma microcápsula, que deveria ser menor que uma cápsula. Esses termos são só para definir mesmo o tamanho dessa cápsula, mas a teoria é essa, de que essas nomenclaturas é só para definir tamanho mesmo. Não é o que a gente vê em muitos casos, principalmente de fotos no Instagram com a legenda que não condiz com o trabalho feito, que tem gerado muita confusão na cabeça das clientes. Mas resumindo, tá com dúvida quanto ao método que você vai escolher, saiba que são todos o mesmo material. E a dica que eu dou é sempre ver as fotos do trabalho desse profissional que você escolher para ver se condiz com o acabamento que você está procurando. Com a ferramenta de preparação, a queratina e o cabelo, a gente vai preparar as mechas e elas vão ficar assim, um retângulo bem pequenininho, bem fininho. E depois com a ferramenta de aplicação, que a gente chama de pinça, a gente vai aplicar e a mecha vai se transformar na cápsula. Ela não se parece muito com uma cápsula, parece mais com um palitinho, porque é muito pequenininho, ó. Tem mais ou menos 1 centímetro e dependendo do caso a gente vai usar de 100 a 300 mechinhas dessa. Acontece de descolar essas mechas do cabelo? Acontece. Tem um nível que é já o pré-definido do Mega Hair, que é o descolamento de até 10% da quantidade que a gente aplicou. Então se aplicou 100 mechinhas, pode cair até 10 dentro do normal. Passou disso, já tem que ver o que está acontecendo. Colocou 300 mechinhas, pode cair até 30. Isso no período dos 3 meses. Mas raramente acontece nessa quantidade. Geralmente aqui no Salão Divino Fio, as clientes voltam depois dos 3 meses com 3 mechinhas, no máximo 5. Tem gente que volta sem nenhuma descolada. Então vai muito do uso de ferramentas quentes, secador, chapinha, do cuidado da cliente e às vezes até da dispensa natural de cabelo da cliente também. Os cuidados para quem usa alongamento de queratina são bem simples. A regra número 1 é sempre pentear muito bem. Tem a escovinha que eu sempre indico nos vídeos aqui do salão, que é essa do Marco Boni. Ela é maravilhosa para desembaraçar raiz de mega. Então, a regra número 1 é sempre pentear muito bem. Você pode lavar normal, usar seu condicionador, usar suas máscaras, pode frequentar praia, piscina. Tem uma certa observação dentro de praia e piscina para a qualidade do cabelo que foi aplicado, tá, gente? Pode usar seu secador. É um dos únicos métodos que te liberta do secador, inclusive, caso você seja o tipo de pessoa que gosta de deixar secar natural, a cápsula de queratina é um dos únicos métodos que pode fazer isso. Mas quem gosta de secar, fazer aquela escova, pode fazer. Só não pode ficar com o secador muito tempo lá parado em cima da cápsula, aquele secador muito quente, porque, como eu falei lá no comecinho do vídeo, o material é termomoldável, então se esquentar demais, vai durar menos. Chapinha, babyliss permitido, desde que não encoste na cápsula também. Quem precisa retocar a raiz de cabelo, tinta e tonalizante é liberado. Alisamento, selamento, progressiva, botox não é liberado. A retirada do alongamento de queratina é feita com removedor específico e essa ferramenta aqui, que parece um alicate.
Eu tenho um vídeo só de remoção aqui nos destaques do Instagram, e vocês podem ver que depois que a gente retira, o cabelo da cliente por baixo está intacto. E já que eu entrei nesse assunto do cabelo estar intacto depois da remoção, eu queria falar um pouquinho também sobre a má fama que o alongamento de queratina tem. Infelizmente, ele leva essa culpa, e não é pelo método. É por talvez uma aplicação que não foi feita tão legal, uma retirada que foi feita incorretamente, ou tem um outro fator também que depois eu vou mostrar aqui na Britney, que eu quero mostrar de pertinho. O alongamento de queratina, pelo menos o que a gente coloca aqui, eu garanto que não tem dano no fio, não vai diminuir o seu fio. Eu explico muito bem para cliente isso antes da gente aplicar. Você pode vir colocar bem sossegada. O que acontece é que essa técnica ela requer muito conhecimento, requer experiência, porque tem local da nossa cabeça que não pode colocar mecha, tem cabelo que não pode colocar mecha, tem o peso certo de colocar essas mechas. Então, o local, a posição que elas ficar e a quantidade de fio que tem nela tem que ser compatível com o cabelo da cliente. Então a má fama que o alongamento de queratina carrega não é dele, não é dessa forma que acontece. Se for colocada dentro das regras que tem que ser feita a manutenção conforme o profissional indicou, não tem erro. Agora eu vou focar aqui na Britney para mim mostrar para vocês a cápsula aplicada. Essa cor tá contrastante aqui com o cabelo dela, propositalmente a cor da cápsula também, não é assim. Toda vez a cor da cápsula tem que ficar invisível quando ela tá perto aqui do cabelo da cliente. Aqui ela tá meio da cor do cabelo aqui do Mega, meio acinzentada, não é assim. A cápsula sempre segue o fundo da cliente. Ela fica assim, como eu falei, em formato de um arrozinho, pequenininha, 1 centímetro. Vamos falar então da manutenção da cápsula de queratina, que deve ser feita com 3 meses, essa pequenininha que a gente apresenta aqui no salão. O período máximo, explodindo, que você pode ficar com ela, se você não conseguir vir no 3º mês, é até 4. Não pode passar do 4º mês, e eu vou mostrar na Britney daqui a pouco o porquê. O processo de manutenção, pelo menos aqui com a gente, não é feito todo no mesmo dia. Eu vou mostrar por quê. Primeiro, a gente leva de 1h30 até 2 horas, dependendo do caso, para fazer a retirada desse cabelo dessa cliente com muito cuidado. A gente pega o removedor, que eu já tinha mostrado no outro vídeo, com a ferramenta de remoção, e faz essa cápsula virar um farelo, uma areia, para ter total segurança na hora de tirar ela do cabelo da cliente, que não vai puxar nenhum fio dela. Depois de retirado, o profissional vai ter que preparar tudo isso daqui de novo, ó. Então, se é 100 mechas ou 300 mechas, a gente tem que preparar tudo de novo, e pode levar de 2 horas até 2h30. Depois de preparado, a gente vai para aplicação, então. A cliente provavelmente vai voltar no outro dia, e a aplicação pode levar de 2h30 até 4 horas. Então, se você for somar cada passinho desse, para o profissional desenvolver todo esse processo, pode levar de 4, na melhor das hipóteses, até 9 horas de trabalho. Por isso que aqui a gente não consegue tirar e colocar no mesmo dia. A vantagem disso é que se a cliente faz um alisamento, é hora dela fazer. Tirou o Mega, faz o alisamento dela. Ou se ela faz mechas, também é a hora dela retocar as mechas, as luzes dela, porque ela vai estar sem as cápsulas, então vai ser muito mais fácil para o profissional manusear o cabelo dela. Depois que ela fez os procedimentos que ela tem que fazer, daí a gente parte para aplicação da queratina de novo. Então tem as suas vantagens de tirar em um dia e colocar no outro dia. Eu vou focar agora a câmera aqui na Britney, que eu quero mostrar a cápsula depois de aplicada, e falar um pouquinho sobre a importância da manutenção, o que acontece, quais as impressões que a pessoa pode ter, que às vezes não ficou muito claro para ela algumas situações. Então vamos aqui para a Britney agora. Por que é tão importante que eu bato tanto na tecla sobre fazer manutenção dentro do período indicado? Essas cápsulas pequenininhas aqui, ó, que estão tão famosas, micro, nano, essas bem pequenininhas aqui, ó, a durabilidade dela é de 3 meses. O período máximo que você pode ficar com isso daqui no cabelo é de 4 meses, mas volto a falar, quanto mais fina, mais cedo você tem que voltar. Então, tá com essa pequenininha, volta com 3 meses. Quando eu falo que a manutenção feita em dia é um dos fatores importantíssimos para que não danifique seu cabelo. Por quê? É o seguinte,
Quando a gente vai colocar uma cápsula de queratina, vai colar ali a mechinha, a gente pega aqui uma quantidade de fios. Vamos supor que eu peguei 20 fios aqui. Isso é um número aproximado, tá, gente? Nunca parei pra contar, não. O ser humano saudável, dispensa cerca de 100 fios de cabelo por dia, naturalmente. Não é uma queda de cabelo, é a dispensa natural do nosso cabelo. Se ele dispensa 100 fios por dia, imagina ao longo de 3 meses, quanto que ele não vai dispensar, né? Então, a mecha que a gente colou lá, ó, volta aqui com 3 meses, a cliente ela já desceu tudo isso, porque cresceu o cabelo. E lembra aqueles fios que caíram ao longo dos 3 meses? A que tava colada a mecha também pode ter caído. Ó, ela fica assim, ó, dentro da mecha, tá vendo? Dentro da cápsula. Não sei se vocês estão vendo esses cotoquinhos aqui. Inclusive, quando vocês verem isso daqui no cabelo de vocês, não é porque o Mega destruiu o seu cabelo, não. É porque era cabelo que ia cair mesmo e ficou ali grudado. Tá, daí aqui, quando a gente pegou pra colar, a gente pegou 20 fios. Então, ao longo dos 3 meses, foi caindo. Imagina se aqui tiver só 5 fios segurando essa mecha de queratina. O cabelo não vai dar conta de sustentar isso daqui, daí vai cair o que não tem que cair, sabe? Porque 5 fios não dá conta de segurar uma mecha. Isso são números aproximados, tá, gente? Nunca parei pra contar nada. Aqui chega uma hora que a mecha tá lá com 2 fios. Isso daqui vai enroscar em alguma blusa qualquer hora, você vai pentear, ele não vai suportar a tração. Então, aí que vem o dano. Caiu o cabelo que não era pra cair, porque deixou a mecha sendo sustentada por muito tempo, além do que é recomendado. Outra curiosidade legal que eu quero mostrar aqui na Britney. Se você tem alguma colega que usou alongamento das antigas aí, ou até recente, em lugares que ela não aprovou muito, você deve ter escutado assim, nossa, mas na hora de tirar meu alongamento doeu, fora que caiu tudo meu cabelo no chão. Nossa, o cabeleireiro destruiu meu cabelo, tava tudo no chão na hora que terminou. Se doeu, primeiramente tá errado, não pode doer. Então, se doeu e tinha cabelo no chão, realmente deve ter acontecido alguma coisa errada. Mas se não doeu e tinha cabelo no chão, pode ser esses cabelinhos aqui, ó. Esses que caiu ao longo dos meses, que estão aqui esperando você tirar a cápsula de queratina para terminar de ir pro chão. Quando a gente tira aqui no salão, Divino Fio, eu explico para cliente que esses fiozinhos aqui vai tudo pro chão. Então, a gente abre a queratina, ela vai esfarelar, vai virar uma areia e esses fiozinhos vão todos pro chão. Se você tá interessada em começar a usar alongamento, é interessante você saber também que conforme os fiozinhos vai caindo da nossa cabeça, o descarte natural, pode ser que esses fiozinhos, né, que eu expliquei um pouquinho antes, esses fiozinhos que estão presos aqui na queratina, eles têm uma massinha branca na ponta, uma bolinha, uma pontinha branquinha. Pode ser, tem casos que acontece, tem casos que não acontece. Algumas pessoas confundem com caspa. Às vezes tá usando Mega, ali tem várias mechinhas aplicadas e vê um monte de pontinha branca. Depois de um mês, 2 meses de crescimento, começa a ver aquele monte de pontinha branca. Acha que é caspa. Não é caspa, é a pontinha mesmo do fio que o couro cabeludo descartou. E não é a raiz do seu cabelo. Mais uma vez vou falar que não é porque o Mega tá destruindo o seu cabelo. O descarte natural de fios acontece dessa forma. Tem aquela massinha branca, faz parte da troca de fios. E quando nascer um fio novo naquele mesmo lugar que ele dispensou, ele vai nascer com aquela pontinha branca também, que é o que fica por baixo do couro cabeludo. Não é a raiz do cabelo que foi danificada e não vai mais crescer fio ali, não é. O que produz o nosso fio não é aquela pontinha branca, aquilo não é o ponto inicial da produção do fio. Então, você pode ficar tranquila se você vê as pontinhas brancas ali. Não é caspa e faz parte do descarte natural de fios. Inclusive, se você reparar fios que cair, se você puxar algum fiozinho ou se você pentear e ver, a grande maioria de fios vai ter essa pontinha branca. É que nem eu falei, não é uma regra. Acontece em alguns fios, não acontece em outro. Mas das duas formas é o descarte natural. Então eu já deixo avisado para as meninas que quando a gente vai tirar um Mega, a gente vai ver bastante fio no chão, que é esses que tava aqui paradinho, que caiu. E outra coisa que acontece também é com a percepção da quantidade de cabelo que a pessoa tinha antes de colocar o alongamento.
Quando a gente aplica, a gente acha, né, a pessoa que usa acha que futuramente vai lembrar, que na hora de tirar o ômega ela vai colocar a mão ali no cabelo e vai lembrar a quantidade que tinha. Mas isso não acontece, a gente perde completamente aquele padrão da quantidade que a gente tinha antes. E a gente pensa que a hora que tirar vai lembrar da quantidade que tinha para comparar se danificou ou não. Mas a gente, geralmente, a pessoa fica até meio triste porque fala, ai, não era só isso que eu tinha. Mas ele não diminui a quantidade de cabelo que a pessoa tem. O que acontece mesmo é que ela perde um pouco dessa padronização de quantidade de cabelo. Ela acostumou muito com a quantidade com o Mega e quando tira ela sente falta e acha que é pouco. Isso é muito comum de acontecer, é uma questão de sensibilidade, de costume mesmo.